que a maioria aqui me conhece. Eu acho que só tem 2 pessoas que vieram pela primeira vez, não é isso? Quem são? Sejam bem-vindos ao projeto. Eu sou psicóloga, estou aqui no projeto desde o início, há 8 anos, desde a inauguração lá no Parque da Lajinha. E é sempre um prazer estar aqui à frente, batendo um papo com vocês. Eu não gosto de denominar palestra, porque parece que tem alguém aqui na frente me ensinando, e esse tema é um tema que a gente precisa de interação, para a gente poder bater esse papo. Eu vim tranquila hoje, achando que o povo não fosse pegar no meu pé, porque o Flamengo ganhou. Já chegou pegando no pé. O trânsito estava muito tranquilo, eu estava trabalhando até às 19 horas, entendeu? Estava atendendo até às 19 horas e vim correndo aqui com o maior prazer para a gente poder conversar sobre esse assunto que é tão importante e que faz parte de uma maneira mais intensa ou menos intensa da vida de todos nós, Não tem como hoje a gente não ter acesso à tecnologia, e eu estou falando, e já está sendo transmitido a minha fala ao vivo, depois fica gravado no YouTube. Tudo que a gente tem acesso hoje em dia envolve tecnologia. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, se isso seria bom ou ruim, e como tentar buscar um equilíbrio entre o mundo real e o mundo virtual. Eu vou começar fazendo uma pergunta que eu já fiz aqui em uma das minhas palestras. O que para vocês é ser saudável ou é ter saúde? O que vocês entendem como uma pessoa que tem saúde? Se eu falar, ela é saudável, ela tem saúde, o que ela tem? Paz. Boa alimentação e exercício. Boa alimentação, exercício. Autoestima, equilíbrio mental. Saúde. Vida. Qualidade de vida, Qualidade de vida. É muito bacana. Como? Amigos. É muita alegria. É muito bacana ouvir de vocês, como definição de qualidade de vida, aspectos que vão além da questão física, além da ausência de doenças. Por quê? Durante uma pessoa que era considerada saudável é aquela pessoa que não tinha uma doença. Então, se eu não tenho uma doença, eu sou saudável. Mas vamos imaginar, eu vou ao médico, faço exames, não tenho uma doença, meus exames estão ok, mas eu não estou dormindo bem, eu estou irritada, eu estou no isolamento social, eu não tenho amigos, eu estou dormindo mal, ou dormindo muito, ou dormindo pouco. Eu sou saudável? Estou saudável? Não. Eu não tenho uma doença, eu não tenho um diagnóstico de uma doença física, mas eu também não estou saudável. E por que eu estou falando disso aqui com vocês? Porque o tema da palestra, apesar de ser saúde mental, o uso excessivo de telas e saúde mental, mas não tem como a gente falar de saúde mental sem falar sobre todos os outros aspectos da nossa vida. Está tudo interligado. Quando a gente não está bem emocionalmente, a gente também não fica bem fisicamente. Tem pessoas que têm queda de cabelo, têm desconforto abdominal, às vezes tem insônia, às vezes tem descamação na pele. O contrário também. Se eu não estou bem fisicamente, quando a gente está com muita dor, a gente também não fica bem emocionalmente. A gente fica mais irritado, afeta a nossa atenção. Então está tudo interligado. Então já tem um tempo que, para a gente falar de saúde, a gente tem que ir além da questão física. E a própria Organização de Saúde define como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Quando fala completo, não necessariamente que a gente tenha que estar bem completamente em tudo, mas no sentido de que a nossa vida, a nossa saúde, ela deve ser considerada ali um quebra-cabeça. E a gente precisa considerar diversos aspectos, dentre os aspectos que vocês citaram. Tudo isso é saúde. A gente está reunido aqui, é saúde. É saúde física, daqui a pouco vai todo mundo dançar. Eu cheguei, já estou com a música, dançar, socializar, conversar, conhecer pessoas novas. Isso tudo é saúde física e mental. E em relação às telas, que é o tema hoje que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho. O que vocês acham? Ter acesso à tela, computador, celular,
Onde que é a Ju? Aqui, né? Para subir tá aí, mas... Outro. Não. O que vocês acham? Ter acesso ao celular, ter acesso ao computador é bom ou ruim? Eu acho que o celular ele é muito útil para a gente, mas no mesmo tempo ele está afastando muita família e os próprios amigos, porque às vezes você está com uma amiga do lado, ela está só no celular. Você quer bater um papo, conversar e tudo, ela só está no celular. Ou seja, tem um lado bom e um lado ruim. Vocês concordam? E é exatamente isso, né? As redes sociais, a internet, o acesso ao celular, ele pode se tornar na nossa vida uma prisão, né? E quando a gente está preso, a gente não tem contato com outras pessoas, né? Ou também pode ser uma possibilidade da gente se relacionar, da gente ter acesso à informação, da gente estudar, né? Tem curso hoje em dia à distância, que às vezes a pessoa não teria a possibilidade de frequentar um curso presencial, até mesmo atendimento psicológico. Às vezes tem cidades muito pequenininhas que não tem psicólogo na cidade, e a pessoa pode fazer um atendimento online, o profissional em outra cidade atendê-la através da tela do celular, do computador. Então pode ser um fator positivo, sim. E a gente percebe, a gente fala isso, né? A criança já sabe, já nasce aprendendo a usar celular. Às vezes a gente tem uma dificuldade para gravar um vídeo, né? Fala assim, ó, grava um vídeo e posta no Instagram. A gente fica com vergonha, grava 10 vezes. A criança pega o celular e fala como se estivesse conversando com a gente. Então não tem como a gente ignorar isso daí. Faz parte da nossa vida. E está presente na vida de crianças, na vida de adultos. É uma possibilidade também de ligar pessoas que estão em outras cidades, né, em outros países. Eu acredito que tem alguém aqui que tenha filhos, parentes que moram fora, e o celular, a chamada de vídeo possibilita, às vezes, acompanhar diariamente o crescimento de um neto, né, de um sobrinho. A tela facilita isso também. João, que coça aí que você está me dando? Passei para mim. Não carrega não. E por que é importante a gente pegar esse outro lado do uso excessivo de telas? O uso excessivo de telas faz com que as pessoas apresentem, inclusive, sintomas e prejuízos semelhantes ao encontrados com sujeitos de algum tipo de dependência. As pessoas elas estão se tornando dependentes do uso de tela. Não existe um diagnóstico formal para esse tipo de dependência, mas fica muito claro que tem pessoas que abrem mão de tudo para ficarem no celular. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, passou o dia, eu não fiz nada, rendeu nada meu dia, o tempo está passando muito rápido. O tempo realmente, quando a gente está no celular, na hora que você vai ver, você já está 1, 2, 3 horas ali. E o que você viu de interessante? Às vezes nada. Só ficou ali, vendo uma fofoca, vendo uma notícia da vida de um, da vida de outro, e o tempo passa. Então eu vejo que as pessoas, elas estão muito desorganizadas, muito em função do celular também. E esses sintomas, eles existem. Da pessoa, a gente vê isso, adolescentes, às vezes a gente vê alguns vídeos, dos pais retirarem, o adolescente ter crise de choro, ficar extremamente irritado, porque retirou o celular. Ele fica sem aquele tipo de estímulo, que altera inclusive o funcionamento cerebral, libera substâncias ali no cérebro que podem realmente causar essa dependência, da pessoa não conseguir ficar sem o uso de telas. Então essa pessoa pode apresentar sintomas ansiosos, insônia, principalmente quando a pessoa usa muito o celular horas antes de dormir, irritabilidade, e sempre desencadeados quando essa pessoa se encontra longe das telas, quando a tela é retirada.
E os principais sintomas assemelham-se ao de outras dependências comportamentais, como a abstinência que eu falei, de tirar a tela como se estivesse tirando uma droga daquela pessoa. E tem pessoas que realmente ficam o dia todo. Inclusive, quem trabalha na frente do computador, ela tem que ter muito cuidado, porque ali não é um uso informal, não é um uso recreativo. A pessoa precisa da tela para trabalhar. Então, ela precisa fazer intervalos regulares, na folga dela, ela precisa manter o mínimo possível de contato com o celular, com o computador, para que ela possa descansar a mente dela também, né? Inclusive, tem óculos especiais hoje para quem fica muito tempo diante de tela, porque é uma realidade, né? Depois da pandemia, o home office ele veio aí com tudo. Então, aquela pessoa que trabalhava numa empresa, que estava na frente da tela do computador, mas interagia com as outras pessoas, saía para tomar um cafezinho, muitas pessoas hoje só estão trabalhando de dentro de casa, na frente do computador. Né? Então, tem alguns memes, igual do Chapolin ali, eu não fico no celular o dia todo, não. Tem horas que eu durmo. Né? Tem gente que é mais ou menos assim, dorme com o celular debaixo do travesseiro. Uma outra questão também é a quantidade de acidentes, de número de acidentes que aumentou por conta do uso do celular. Se vocês forem perceber, esses acidentes, principalmente na cidade, essas batidas, que são batidas bobas, mas que dão um tumulto danado, atrapalham o trânsito, a gente fica sem carro, tem que levar para arrumar, aquela confusão toda, na grande maioria das vezes é celular. As pessoas dirigem com o celular na mão o tempo todo. E na estrada também. As pessoas estão dirigindo na estrada e estão com o celular na mão. Então, existe um risco muito maior de acidente pela desatenção quando a pessoa está focada no celular enquanto dirige. Pode passar, João, por favor. Aqui o exemplo, né, que a senhora falou, está todo mundo ali um do lado do outro, mas não está, né? Está a família toda ali no celular. É o cachorro. Pode passar, por favor, João. Olha que maravilha esse show, gente. Assim eram os shows que eu ia na minha adolescência. Vocês estão vendo algum celular ali? Eu estou vendo, acho que é uma câmera fotográfica, tá vendo? Ali na frente, do lado direito. Aquela câmera. O resto está fazendo o quê? Aproveitando, curtindo. O show ficava onde quando a gente ia? Aqui, ó. E a gente aproveitava cada segundo. E agora? Passa, João. É assim. Né? Qualquer show, tanto é que tem alguns espaços, por exemplo, teatro, tem peças, tem shows ali em lugares fechados, que é proibido o uso de celular, de filmar, de colocar lanterna, porque atrapalha. Tem muitas pessoas que estão lá para ouvir, para curtir, para prestar atenção, e aí você não consegue nem ver o palco de tanto celular que tem na frente. E aí se a gente poderia pensar assim, não, eu estou gravando para poder levar para minha mãe, para poder guardar, chegar em casa, ouvir, curtir, vocês acham que é isso? Para postar, né? É para mostrar que estava lá. E nem curtir o show. Então isso é uma questão que fica do outro lado, que é um... E tem pessoas que tiram foto até do que está comendo. Eu estou comendo isso, o outro vê. Exatamente. Não é? Comeu arroz e feijão, tem um mês que está comendo arroz com feijão. Aí foi na casa da amiga, tem um camarão, aí tira, aí todo mundo acha que ela come camarão o dia inteiro. A gente vai conversar sobre isso também. Sobre essa imagem que é passada na rede social, mas que a gente precisa tomar muito cuidado também. Exatamente. Olha que absurdo, gente. A senhora vê aquela foto que apareceu, todo mundo ali na mesa sentado, todo mundo com o celular, ninguém conversa, ninguém bate um papo. Exatamente. Não tem. Você vai no restaurante, todo mundo com o celular. A gente foi no churrasco, o povo pegou uma caixinha, vai todo mundo colocar o celular aqui. Ninguém pode usar celular. Às vezes tem que fazer isso, você tem que chegar em casa e deixar uma caixinha do lado de fora, do jeito que deixava casaco, guarda-chuva, agora tem que deixar o celular,
Então, assim, essa questão dessa exposição, né, as pessoas não respeitam mais a família de quem está ali passando mal, de quem sofreu um acidente. As pessoas, ao invés de socorrer, né, elas estão ali para poder filmar, expor quem está numa situação vulnerável, né? Exatamente. Então, existe sim uma ambivalência, como a gente falou lá no início, é bom ou ruim, depende de como a gente usa o recurso, né, da tecnologia. Então, pode aproximar ou afastar pessoas, né? Eu falo que aproxima quem está longe e afasta quem está perto, muitas das vezes. Informa, mas às vezes confunde também. A gente vai falar um pouquinho de fake news. Produz vínculos, né? Ocupa um espaço na vida da pessoa, sim, mas também pode gerar um sentimento de solidão, um sentimento de vazio, principalmente se essa pessoa começa a se comparar com quem está expondo a própria vida ali. Facilita o trabalho, sim, né? Hoje o meu trabalho facilitou demais pela tecnologia, agilizou, né? Mas também pode trazer prejuízo se for usado em excesso. Antigamente as pessoas trabalhavam, quando iam para casa, elas conseguiam desligar. Né? Lembra como é que era? Se alguém quisesse falar com a gente, se a gente não tivesse telefone em casa, você ligava para o vizinho, chama fulano de tal, vou lá, aí volta. Não está em casa não, pode ligar às 6 horas, que 6 horas ela vai estar em casa. Aí você ligava às 6 horas, aí lá no vizinho chamava, a gente conseguia conversar. Então o trabalho era a mesma coisa, a pessoa ia para casa, né, ela desvinculava, porque o trabalho ficava lá. Hoje não, a pessoa está com o trabalho na palma das mãos. Ela vai para casa e continua trabalhando. Isso é bom ou ruim? Depende também. Facilita muito, tem gente que trabalha com a internet, né? O João, né, que trabalha aí, né, com som, tenho certeza que facilita a vida dele. As pessoas têm um acesso mais fácil a ele busca informação, mas se ele também não controlar, ele fica o dia inteiro. Todos nós, né? A gente, enquanto é muita informação, é muito estímulo, então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Pode. Estava falando fake news, né? Pode passar? Fake news significa, só um pouquinho, João, notícia falsa. Pode ir. Notícias falsas sempre existiram na história da humanidade? Pode passar. Sempre. Como é que chamava antigamente de notícia falsa? Passa. Exatamente. Fofoca. Fofoca. Um ia passando pro outro. Tem uma brincadeira que eu acho fantástica. A gente podia até fazer um dia aqui, vou montar alguma coisa pra gente fazer, que é o tal do telefone sem fio. A gente acha que é coisa de criança, mas se a gente faz um telefone sem fio aqui, não precisa ser com todo mundo, não. A gente pode passar 4 mensagens diferentes. Vai chegar tudo trocado no final. Por quê? Porque é a percepção de cada um. Né? E quando a gente fala de fake news, de difundir notícias falsas, as pessoas muitas das vezes acham que por estarem ali, né, numa rede social, por não estarem frente a frente com aquela situação, elas estão livres de qualquer punição, de qualquer consequência. Isso é muito sério, porque muitas das vezes a gente está lidando com a vida de pessoas, de famílias, espalhando essa notícia. E a fofoca ela só existe porque ela é passada para frente. A minha vizinha é fofoqueira, ela me conta a fofoca, eu não conto para ninguém, acabou a fofoca. Né? Então a gente, é ela que é fofoqueira, mas ela me falou, aí você fala que eu tô, fulano de tal falou isso, mas não conta para ninguém não. Aí a outra fala, ela falou isso, mas não conta para ninguém não. E aí a fofoca já espalhou. E vamos pensar o seguinte, antigamente para uma fofoca se espalhar, era na vizinhança, era no colégio, agora, questão de segundos, o mundo todo. Né? São milhares, milhões de pessoas que podem ter acesso àquela informação de uma maneira muito rápida. Muito rápida. Isso é bom ou ruim? Depende. Quando a notícia é boa, isso é maravilhoso. Quando é uma pessoa que está fazendo uma campanha, que precisa, né, arrecadar um dinheiro para o tratamento de uma doença, isso é maravilhoso, porque também reproduz muito rapidamente. Tem acesso a um número maior de pessoas. Mas as pessoas não vão só para esse lado. Elas vão para o outro lado também e que traz muito prejuízo. Pode passar, João, por favor.
Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai compartilhar, né? E o que é compartilhar? É conhecer, disseminar, dividir, espalhar, expor, informar, interagir, opinar, colocar o nosso ponto de vista, posicionar, socializar, ter voz e mostrar. Então é muita responsabilidade. Da mesma maneira como a gente compartilha informações pessoalmente com outra pessoa, a gente deve ter muito cuidado quando a gente recebe uma notícia também, cuidado para poder divulgar, para poder passar para frente. E isso tudo, gente, mesmo que de uma maneira indireta, tem a ver com saúde mental. Porque a gente está mexendo com a vida de outras pessoas quando a gente compartilha uma informação falsa sobre ela, ou mesmo que seja verdadeira, mas que esteja expondo aquela pessoa. Expondo aquela pessoa para inúmeras outras pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pode passar, João. E tem também o hater. Vocês já devem ter ouvido falar dessa palavra, que são exatamente essas pessoas que entram no perfil das outras para poder simplesmente fazer comentários por maldade. Por maldade, não tem objetivo nenhum. As pessoas comentam em fotos de outras coisas que eu tenho certeza que elas não teriam coragem de falar pessoalmente. Porque elas sabem que poderia trazer alguma consequência. E elas vão lá e fazem comentários que são delicados. E aí eu fico muito preocupada quando eu ouço assim, então para que fala? Se expôs, eu tenho o direito de falar. Então vamos imaginar uma pessoa que é obesa, e coloca uma foto dela na praia e as pessoas começam a falar do corpo dela. Ela só não postar uma foto de biquíni. Se postou, a gente tem direito de comentar? Não tem. Se a pessoa está na praia, você chega perto dela e fala assim, nossa, o seu corpo é isso, isso, isso. A gente não faz isso, ninguém faz isso pessoalmente. Por que fazer então através da rede social? Então o hater é aquela pessoa que expressa ódio ou críticas agressivas online e muitas vezes em redes sociais com o objetivo de atacar, ofender e humilhar outras pessoas. Diferentemente de uma crítica construtiva, o comportamento hater visa prejudicar e ele pode se esconder atrás de perfis falsos ou do anonimato da internet para expressar comentários de ódio. Só que hoje já tem, inclusive, delegacias especializadas em crimes cibernéticos online, as pessoas estão atentas a isso. Antigamente não tinha recurso. Hoje a tecnologia está muito avançada, inclusive para punir essas pessoas. Perfil falso, encontra. Às vezes é difícil, mas encontra. Então é preciso tomar muito cuidado. Pode passar, João. Aquilo que eu falei, a pessoa é uma no mundo virtual e é outra no mundo real. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Pode passar. Nós todos somos responsáveis por aquilo que disseminamos e compartilhamos. E por isso a gente pode ser responsabilizado e punido. A internet não é terra de ninguém. Já foi um dia, hoje não é mais. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, não só o que a gente comenta, mas como a gente compartilha essas informações. E aí, mais uma vez, a gente está mexendo com a saúde mental da outra pessoa e isso também pode vir para a gente, em termos de perseguição, de ameaça. E as pessoas são muito maldosas, as pessoas são muito corajosas quando elas estão atrás de uma tela. Então, todos sofrem quando há esse tipo de situação. Pode passar, João, por favor. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês e que tem afetado muito a saúde mental das pessoas, a questão da própria convivência, são os jogos eletrônicos. Os jogos são feitos para quê? Para viciar. Para que as pessoas cada vez mais queiram jogar. Os jogos têm níveis, os jogos têm compras dentro desses jogos. E eu não estou falando nem de jogo de aposta, que é um tema, seria muito bacana a gente bater um papo aqui um dia, sobre esses jogos de apostas, cada vez mais. Então, é um tema interessante. Mas eu estou falando de jogos de diversão mesmo. Gente, eu instalei no meu celular um tempo atrás Paciências. Vocês já viram o jogo Paciência? É a coisa mais sem graça do mundo. Não tem cor,
O máximo que você consegue colocar um fundo verde, azul, quadriculado. Eu jogava sem som, as cartinhas subiam, desciam e no final você poderia ganhar ou terminar o jogo sem ganhar. Eu estava ficando viciada naquilo. Um tempinho que eu tinha, eu estava com meu celular jogando aquilo, sem estímulo nenhum. Eu estava sentindo falta de jogar, quando é que eu via, estava lá 40 minutos parada jogando aquilo, desinstalei do meu celular. Agora imagina esses jogos, né, que tem som, cores, movimentos. O buraco, você pode jogar tanto com robôzinho ou com pessoas que... Com pessoas. E te vicia tanto com robô, eu adoro. Aham. Adoro. Aí você ou joga com robô, você também fica viciado, porque às vezes você ganha dele, você fica todo feliz. E também com pessoas. Então, assim, você vê que não tem jeito de escapar disso. Exatamente. E isso porque nós somos adultos. A gente tem consciência, a gente tem outras responsabilidades. Imagina uma criança e um adolescente. Às vezes eu ouço pais falando, nossa, eu não sei mais o que o filho faz com meu filho, ele fica o dia inteiro no computador, o dia inteiro jogando. Eu falei, ué, tem um botãozinho lá que desliga, você não sabia não? Tem uma coisa que você liga na tomada assim, que você tira da tomada. Então quando é criança e adolescente, a gente consegue, mas a gente não tem ninguém atrás da gente para tirar da tomada, para poder apertar o botãozinho. É a gente que tem que ter esse autocontrole. E muitas das vezes não é fácil. Pode passar, João. Então, tem alguns estudos que relacionam os jogos eletrônicos realmente com uma maior facilidade de aprendizado. Então, não é ruim jogar um buraco por um tempo, né? Desde que não prejudique seus afazeres, que você não deixe de estar com pessoas para estar no jogo. Isso não é ruim. Tem muitos jogos que são recomendados, inclusive para pessoas da terceira idade, para trabalhar a memória, para trabalhar a atenção. Essa não é a questão. A gente vai conversar um pouco mais à frente, mas precisa ter um limite. Até mesmo para criança. Tem jogos de tabuada, tem jogos da própria matéria. Os colégios estão usando esse recurso hoje em dia. Tem a disciplina lá que vai, que escreve, dever, mas também tem jogos, tem algo mais interativo para poder chamar a atenção dessas crianças e desses adolescentes, para tornar o aprendizado ali mais dinâmico, mais divertido. E está tudo bem, isso é bom. A questão é a quantidade, é o tempo e o que se vê e o que se faz com isso. Você pode sim desenvolver habilidades efetivas, cognitivas, motoras, pode facilitar a socialização. Eu vejo adolescentes que às vezes estão de férias, cada um ali está numa cidade, cada um está num lugar, e eles estão ali jogando, conversando com os amigos, falando um pouco de como está sendo a viagem. Por um tempo está tudo bem. O que não dá é um adolescente para a praia e não querer nem colocar o pé na areia. Ele fica trancado no apartamento jogando o tempo todo e o pai e a mãe achando que isso está tudo tranquilo. Melhor estar aqui do que estar lá na rua. Melhor estar aqui do que estar querendo sair e me preocupar. Então isso é perigoso também. Pode passar, João. Mas por outro lado, o seu uso para alguns indivíduos pode acarretar prejuízo à saúde física, emocional, prejudicar o desempenho acadêmico e afetar os relacionamentos afetivos, sim. A pessoa não consegue mais socializar, não consegue mais conversar com as pessoas. Acaba que se torna tudo virtual. Pode passar, João, por favor. Então a questão não é jogar ou não jogar. A atenção ela deve estar voltada para o tempo dedicado ao jogo, a intensidade da relação que se estabelece com o jogo e o lugar que o jogo ocupa na sua vida. Eu já atendi uma pessoa que estava com um quadro de ansiedade, que não conseguia dormir, uma pessoa jovem. E fui perguntando, uma das primeiras coisas que eu perguntei era a rotina. Chegava em casa da aula 1h da tarde, jogava até 9h da noite. Como é que você trata? Não tem nada que possa ser feito se não tirar essa tela. Tem prova, estuda 1 horinha ali e volta para a tela. Se a gente fica muito tempo no celular, a gente fica com a cabeça ruim, às vezes dá uma dor de cabeça, a gente fica com cansaço mental. Imagina aquele estímulo. E essa pessoa estava tendo ataque de pânico mesmo, sintomas físicos de ansiedade. Então, é algo que é mais comum do que a gente imagina, infelizmente. Pode passar, João?
Um outro ponto, né, que a gente falou um pouquinho lá no início, é em relação à autoestima. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê nas redes sociais. Ali, gente, é um recorte. É um recorte. É um pedacinho da vida da pessoa que ela resolveu postar. Eu vou postar, vocês vão postar, acabei de acordar, levantei da cama, me escovei dente, lavei o rosto, pintei cabelo, troquei de roupa. A gente vai tirar uma foto e colocar na rede social? Não vai, não vai. Aí, de vez em quando a gente se arruma, faz uma maquiagem, arruma o cabelo e tira a foto e coloca. Nossa, mas como é que ela tem tempo? Está sempre arrumada. Nossa, mas como é que ela tem dinheiro? Olha lá, o meu cabelo, né? Não tem nem um fio de cabelo branco, roupa nova. Aí você vai ver, a pessoa postou a última foto tem um ano. Então a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Hoje em dia existem muitos recursos que emagrecem, que afinam o rosto, que faz maquiagem. E aí você olha a pessoa lá, na hora que você vai conhecer pessoalmente, você fala, não é a mesma, não. Não é a mesma pessoa. Alguém já passou por isso? Quem tem esses aplicativos de namoro aí, ó, com certeza já passou por isso. Você vê a foto lá, na hora que você chega, você fala, não é. E a mulher ainda tem a maquiagem, mas homem também, gente, usa a quantidade de filtro. Você tem que ver afina o nariz, coloca a pele mais uniforme, Então a gente precisa tomar muito cuidado para não comparar. Gente, todo mundo tem problema, todo mundo enfrenta dificuldade, todo mundo vai passar por uma crise ali no casamento, vai passar por uma dificuldade financeira, vai passar por dificuldade com filhos. Todos nós passamos por isso, só que ninguém vai postar. Ninguém vai postar isso. Então, muito cuidado para não pegarem aquilo que é uma pecinha do quebra-cabeça e entenderem que é um quebra-cabeça inteiro e que a vida daquela pessoa é aquilo. Porque isso tem afetado muito as pessoas, principalmente as pessoas mais jovens, os adolescentes que se comparam o tempo todo. Isso não é real, isso não é a vida real. E principalmente da mulher é muito cobrado. A mulher tem que trabalhar, ela tem que estar bonita, ela tem que estar produzida, ela tem que estar isso, tem que estar com a unha feia. E aí você olha na rede social, parece que está tudo desse jeito. E você fala, nossa, vou ficar trancada dentro de casa mesmo. Não tem jeito, não consigo me arrumar, não consigo organizar meu tempo. Aí fica lá, realmente, de pé pra cima o dia inteiro na vida dos outros. E cada vez pior, se comparando com o outro. Então, muito cuidado. Ali é uma pincelada, não é a vida real de ninguém. Se eu contasse para vocês o que eu vejo, o que eu sei, é algo assim, que todo mundo ia sair de Instagram, de rede social e falar, não é possível, é possível. A gente vê cada coisa que na vida real não é nada daquilo, nada daquilo. Um exemplo, isso aí é o mais simples. Entrei em contato com uma amiga, nossa, você saiu, você está em tal lugar, eu estou na rua, vou te encontrar. Ela, não, amiga, eu estou mal em casa. Estou muito mal, estou aqui debaixo da coberta. Eu postei só para as pessoas acharem que eu saí, mas eu não saí hoje não, eu estou aqui em casa. Eu falei, mas sério isso? Todo mundo faz isso. Eu falei, as pessoas não estão onde que estão não, elas postam, mas estão em casa chorando e estão postando que estão. As pessoas postam aquele copo de cerveja, aquele chopp gelado, está em casa lá, tomando chá, chorando com dor de cotovelo. Então é real isso, gente. A gente não deve acreditar em tudo que a gente vê. Tá bom, pô. Vamos lá. Vai ter que voltar para continuar. Não, ele está lá no fim do mundo, fica controlando o nosso tempo, não vai controlar aqui do lado? Pode passar, João, por favor, mas eu já estou acabando. E eu queria deixar para vocês algumas reflexões importantes. Eu vou falando e você passa, tá, João? É importante refletir como que é a interação de vocês com as telas, em relação a tempo, em relação à organização do dia, como que isso tem tomado o tempo e a atenção de vocês. Ah lá, o João está no celular, não está passando. Viu? O negócio é sério, gente. Viu?
Você ri, né, João? Quais redes você utiliza e qual é o propósito? A gente precisa ter um propósito. Sabe o que eu fiz? Eu tenho um Instagram, que tem os meus amigos e tal, o Instagram fechado, né? Quase não posto nada. E eu tenho um Instagram que ninguém me segue, só eu sigo. E é um Instagram profissional. Então lá eu tenho perfis, né, de profissionais, de temas, de aulas que me agregam. Então eu estou sempre entrando nesse, porque lá qualquer janelinha que eu entrar, né, qualquer story que eu entrar, qualquer publicação que eu entrar, é algo que vai me agregar. Não tem fofoca, não tem vida do outro, não tem nada, só tem conteúdo que é interessante. E de vez em quando eu vou lá no outro perfil para poder saber como é que as coisas estão, saber dos amigos, se é aniversário de alguém, postar uma coisa ou outra. Mas é uma estratégia bacana, porque era tudo junto, e aí ficava misturado. Eu perdi muito tempo querendo ter acesso às informações bacanas, mas se misturava ali com coisas que não iriam me acrescentar no dia a dia. Então é uma estratégia que eu comecei a fazer e tem dado certo. Pode passar, João. Eu dei uma limpada nele antes. Como você se sente quando recebe uma curtida e o que isso representa em sua vida e como você se sente quando você não recebe? Então, quem tem rede social, que de vez em quando posta alguma coisa, é preciso tomar muito cuidado com isso. Né, das pessoas focarem em números de curtidas. Eu postei uma coisa, ninguém comentou, ninguém falou nada. Isso não quer dizer nada. Né? Às vezes uma pessoa viu, achou lindo, maravilhoso, te achou linda, maravilhosa, mas estava correndo e não conseguiu te responder. Né? Não quer dizer que ninguém está nem aí, não. E aquela pessoa que escreve, você é maravilhosa, escreveu e está assim, nossa, tem nada de bonito. Não gostei nada dessa roupa. Né? Então, assim, ali... a gente não pode usar a rede social como medida. Pode passar, João, por favor? Em que momento você sente necessidade de observar a vida alheia? Né? Isso às vezes se torna realmente compulsivo. A pessoa está o tempo todo ali querendo saber o que está acontecendo na vida de todo mundo e esquece da própria vida. Pode passar? O que você busca nas redes sociais? Apoio emocional, reconhecimento, informação, diversão. Está tudo bem procurar diversão, informação, mas como eu falei, né, com qual objetivo, qual intensidade, quanto tempo você gasta no seu dia na rede social, né, se não for a trabalho. Pode ir, João. O que você costuma postar? Né, é preciso tomar cuidado também, para você não estar em casa e postar que está lá tomando um café com a amiga, né, tomando uma cerveja com um amigo. A gente precisa ser real. Né? Tá mal, não posta nada, não precisa postar. Né? Se resguarde, né? Fique mais quieta. Deixa para compartilhar algo ali que realmente seja importante para você. Né? Não que você queira que seja importante ali para os outros, ou para que os outros te enxerguem de uma outra maneira por conta daquela postagem. Pode postar, João? Pode passar, João. Como se sente quando você está sem acesso às redes sociais? Isso é importante, né? A pessoa não tem acesso, ou está sem internet, ou perdeu o celular, ou o celular foi furtado. A pessoa fica desesperada, querendo saber o que está acontecendo. É como se o mundo fosse só aquilo ali. Eu falo, gente, o mundo está fora. Fica até doente. O mundo está fora. Né? Existem pessoas ali. Dá até febre. Você já teve febre? Não, eu. Não. Foi uma mensagem que apaga a pessoa, escreveu errado e tal. Aí a pessoa fala, mas por que você apagou? Eu não posso dizer, não. Mas o que você queria falar? Gente, eu não sinto que palestra você. Porque o que acontece? É muito importante para aquela pessoa o que você apagou e o que você teve dito. Ela fica com vergonha, fica só. Eu tenho uma amiga séria, então me deixa nervosa. Eu tenho nervosismo dentro da minha escrever a pauta. Entendi. E o que acontece? Quando a gente escreve uma mensagem de texto, ali não tem emoção, né, gente? Colocar aquelas carinhas para tentar trazer um pouquinho mais de emoção, para saber se eu estou triste, feliz, com raiva, né? Mas não tem emoção. E muitas das vezes essas conversas de texto,
geram muitas confusões ali, muitas falhas de comunicação. Né? Uma coisa é você olhar no olho da pessoa, ver como ela está, conversar. Né? Uma segunda opção seria um áudio. O áudio, pelo menos, você sabe se a pessoa está irritada, se ela está tranquila. Principalmente se você conhece a pessoa, você vai conhecer o tom de voz. Agora, escrever, né, é tudo muito sem emoção. Então, é preciso tomar muito cuidado com o que se escreve. Porque, às vezes, você passa uma informação sem querer estar passando aquilo. Né? Só a palavra, por si só, ela, muitas das vezes, não consegue representar o que você quer dizer para o outro. Pode passar, João? Que tipo de comentário você costuma postar no perfil de outras pessoas? Né? Um elogio, colocando a pessoa para cima ou criticando? Pode passar, por favor? E por quanto tempo você fica conectado? É importante avaliar isso daí. Né? E aí eu falo por diversão, porque tem gente que realmente trabalha com rede social e aí fica mais tempo. Pode passar? E para finalizar, pode ir, João, por favor. Não tem como a gente negar a tecnologia nas nossas vidas. Não tem como. A gente vai ter que aprender a lidar com isso, tentar preservar a nossa saúde mental, usando a tecnologia, tendo acesso a informações muitas das vezes que a gente nem quer e aparece lá pra gente. Muitas das vezes a gente é obrigado, pelo menos, a bater o olho. Né? Mas é importante repensar os nossos comportamentos e atitudes, verificar se a sua necessidade, existe realmente a necessidade de usar tanto aquele tipo de ferramenta, né? Ser criterioso em como usar e quando usar essa ferramenta, responsabilizar por suas escolhas. Nós somos responsáveis por aquilo que nós publicamos, por aquilo que nós compartilhamos e, como eu falei lá atrás, nós podemos ser responsabilizados, inclusive criminalmente, por aquilo que a gente publica, né? É importante dar preferência para o encontro olho no olho, na troca de afetos, na solidariedade. A gente vê aqui no Projeto Sol, a gente passa 1 a 2 horas aqui, tendo esse contato real, né, conversando. Às vezes pega o celular assim para poder gravar uma música, né, filmar o outro dançando, mas a gente consegue ficar sem o celular, conversar com a outra pessoa, ter esse encontro olho no olho. Né? É importante olhar, escutar, estar presente e presencialmente. E é importante que a gente seja seletivo e a gente coloque limite na gente mesmo. A gente não tem pai nem mãe para poder tirar o computador da tomada, tomar o celular da mão da gente, e a gente tem que fazer isso. Pode passar, João? É importante reforçar nossos vínculos, né? E aí essa questão do vício, eu estou fazendo uma pesquisa. Qual que é o seu maior medo? Ficar desempregado, doente, ser assaltado? Não, ficar sem internet. Isso acontece. Né? Isso acontece. João. Aqui tem uma piada, né? O idoso fica com medo de saber se vai para o asilo, se lá tem Pois é. O medo não é nem para o asilo, né? Desse Wi-Fi, né? Então é importante que a gente desfaça os nós, né? Que a gente comece a criar laços. João, pode passar? E é importante encontrar um equilíbrio. É fácil? Muitas das vezes não. A tecnologia, as informações vêm aí o tempo todo para poder nos dominar, mas a gente tem que ser mais forte que isso e deixar o celular para poder viver de verdade, que é o que a gente está fazendo aqui. Pode passar, João? Apertado? Obrigada, gente.